Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje a gente não vai falar sobre um livro, sobre um filme e nem sobre uma HQ, um quadrinho, né, em específico. O papo hoje vai ser um pouco mais pessoal sobre uma questão envolvendo a literatura no geral, beleza? Bom pessoal, como eu disse na introdução, hoje a gente vai ter um papo um pouquinho mais pessoal, porque para quem acompanha meu canal há mais tempo, já sabe, né, que eu sou escritor, eu falo isso em praticamente todo vídeo, quando eu tento fazer um jabazinho sobre as minhas obras. E então eu quero conversar com vocês um pouquinho, pelo menos assim, dar um cenário, né, um pouco mais amplo, explicar, elucidar um pouquinho sobre a questão do imposto que vem sendo discutido em relação ao livro. Esse é um vídeo muito mais, digamos assim, para poder apresentar o que isso significa para o meio literário, porque eu sei que não é todo mundo, inclusive até as pessoas que consomem literatura, que leem, que sabem assim, de como funciona o mercado. Então, eu acho que é um vídeo legal de se comentar um pouquinho com vocês. Até porque já faz tempo que eu quero trazer para o canal também um pouco da minha carreira literária, falar sobre os meus próprios livros, sobre os meus planos sobre na literatura que eu estou escrevendo, como foi escrever os livros, falar sobre o mercado editorial no geral, como ele funciona, como você faz para tentar ser um escritor e afins. Mas hoje aqui o papo é sobre o imposto então de 12%, que é denominado Contribuição Social sobre Operações de Bens e Serviços, que está embutido na reforma tributária que vem sendo tentando ser aprovada lá no Congresso. Mas vamos lá, vamos por partes. Antes de falar sobre esse imposto especificamente, que é de 12%, eu quero falar um pouquinho sobre quanto que um autor ganha no país. O autor no Brasil, isso praticamente no mundo todo também, na verdade, ele vai receber pelo livro vendido, o livro dele vendido, em torno de 10 a 15% do valor de capa do livro. Ou seja, se um livro custou R$ 30, o autor vai receber R$ 3 pelo aquele livro. Como vocês podem ver, é muito pouco. Porém, a gente também tem que pensar que, pela produção de um livro, há diversos fatores que têm que ser calculados. Tem parte do custo que vai para a gráfica, parte que vai para a diagramação, para a revisão, para o capista, parte relacionada aos próprios funcionários da editora, ao pessoal desde o pessoal da limpeza ao pessoal que trabalha diretamente com o livro. Também há a parte do custo que está relacionado com as livrarias, com a distribuição desse livro. Então, assim, é um processo muito picado, por isso que o autor ganha uma fatia tão pequena. O que às vezes parece um pouco irreal, porque afinal, se não fosse o autor, aquela obra não existiria, mas é algo de praxe no mercado, é algo que nós temos que fazer em relação a isso. Então o autor já ganha pouco. Então, além desse fato, dentro do que o autor ganha, se ele tiver uma agência literária, um agente literário, ele tem que pagar ainda uma parte para o agente. E isso não é algo necessariamente ruim, porque o agente literário é uma pessoa que vai ser capaz de conseguir eventos para esse autor, para ele poder disseminar a literatura dele, disseminar a obra dele, conseguir mais leitores. É a pessoa que vai bater em portas de editoras, falar, olha, eu tenho esse escritor aqui, ele é bom, tem que dar uma chance para ele, seja o cara consagrado ou não. E também é a pessoa que muitas vezes vai tentar traduzir o seu livro, para tentar fazer a sua história ganhar asas para novos países, novo público, um novo mercado. Então, o agente literário, a agência literária como um todo, é algo de fundamental importância. Porém, não é todo mundo, nem todos os escritores têm acesso a isso. Eu estou dizendo isso porque, assim, os escritores já ganham um pouco no geral. Mesmo os que têm um pouco mais consagrados ou conseguem agentes que fazem muito bem para a carreira do escritor, eles ainda assim também perdem um pouquinho do seu ganho. Mas aí você pode pensar, nossa, mas então que se o autor ganha pouco, mas se ele vender bastante, ele consegue viver de literatura? Não, isso basicamente não acontece no país. Quase ninguém vive de literatura no Brasil. Eu digo, né, como escritor. Casos como, por exemplo, Paulo Coelho e outros escritores como Augusto Curry, etc., são a exceção da exceção, aquela exceção extrema, sabe? Porque esses caras ficaram milionários com literatura. O que já é raro, raríssimo no Brasil, são pessoas que vivem de literatura. Quase ninguém vive de apenas dos royalties que ganha, né, dos direitos autorais. E algumas pessoas conseguem viver, mas uma quantidade bem pequena, com eventos, como eu falei, né, que os agentes conseguem, com outras produções literárias, como roteiro para filme, para série, artigos escritos para jornais e etc. Mas isso é muito pouco. A maioria, a imensa maioria das pessoas no Brasil faz a literatura porque ama, faz a literatura porque corre atrás desse sonho de conseguir um agente literário, de conseguir viver de literatura. Esse é o meu caso, por exemplo, eu me coloco nesse caso. E essas pessoas têm empregos paralelos.
sendo que escrever já é um emprego. Ninguém senta e escreve um livro do dia para a noite. Muitas vezes é um processo que demora anos, que exige estudo, exige conhecimento prévio. Literatura não é basicamente inspiração. Inspiração até faz parte um pouquinho do processo, mas no geral é consumir outras coisas, consumir obras, estudar e praticar. Praticar como se não houvesse um amanhã. Escrever muito para conseguir escrever bem. Então é um trabalho árduo para praticamente ninguém nesse país conseguir viver de literatura, viver do sonho que é escrever. Dito isso, que eu falei um pouquinho, né, em relação a quanto ganha um escritor, eu quero então agora adentrar na questão do imposto. Como eu falei, é um imposto de 12%, ou seja, é um imposto maior do que o próprio autor ganha com a obra dele. O cara que se dedicou anos escrevendo tira menos do que o governo quer pegar. E por que isso é uma coisa bem complicada? Vamos lá. Primeiro, a própria Constituição Federal de 88 traz a imunização de alguns impostos em relação ao livro. Isso não quer dizer que o mercado literário é uma festa, ninguém paga imposto, todo mundo vive de bastante lucro. Não, como vocês já puderam perceber pelo que eu mesmo disse, não é uma festa. Inclusive o mercado literário no Brasil passa por uma crise gigantesca, as grandes livrarias e afins, mas isso eu deixo para outro vídeo, eu comento uma outra hora. Vamos focar aqui na questão da imunização. É previsto no artigo 150 da Constituição que os municípios, o Distrito Federal, o Estado e a própria União não podem instituir impostos sobre livros, jornais, revistas e periódicos, inclusive o papel destinado à sua impressão. E por que isso é feito? Isso é feito de uma forma de incentivar a literatura, incentivar a disseminação, incentivar a produção e comercialização desse produto no país. Porque a literatura é algo fundamental, importância para uma sociedade, e o Brasil não é o único país que faz isso. Eu vou citar um pouquinho mais lá para frente o exemplo da Noruega, que é um dos países que tem mais incentivo na literatura no mundo. Mas eu quero focar aqui um pouquinho mais no nosso cenário. Essa questão da harmonização não significa que não existe tributação em cima do mercado editorial, em cima de todo esse mercado envolvendo o livro no país. Vamos lá. A harmonização, especificamente, ela está relacionada aos tributos que envolvem a operação, ou seja, são aqueles tributos que é o ICMS e também o IPI. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, e o IPI é o Imposto de Produtos Industrializados. Além disso, o PIS e o COFINS também é zero em relação ao livro. Mas a gente tem tantos outros impostos que são aplicados ao mercado. A gente tem, por exemplo, o imposto sobre o lucro da editora. A editora é uma empresa, ela gera lucro e paga imposto sobre isso. O imposto de renda, o autor paga imposto de renda, o diagramador paga imposto de renda, a editora paga. Então, assim, todo mundo envolvido paga esses impostos. A gente tem também a questão das contribuições sociais e previdenciárias que as editoras pagam e também o autor. Então, assim, isso só para dar alguns exemplos. Não é que não exista tributação no mercado editorial e no produto livre em si, e também para os autores e profissionais da área. Existe, como tantos outros locais. Não é nenhum privilégio assim falar que, nossa, não existe nenhum. O que a questão que a Constituição traz é uma tentativa de não encarecer o acesso à literatura. Algo que o imposto de 12%, além de tirar mais do que o próprio autor, vai tornar o produto mais caro, mais elitizado. Sim, isso é algo que não tem muito como discutir. Dito tudo isso, como eu falei, a questão da elitização do produto mais caro, eu quero pegar uma fala, né, que o ministro da Economia disse, que é em relação a doar livros e doar livros, né, para a população mais carente. Vamos lá. Primeiro, doar livros é algo importante? É claro. Não só livros, doar roupa, doar alimento, doar tudo que você puder doar, ou pelo menos puder pegar com outras pessoas, fazer, né, movimentos de doação, etc., de caridade, porque a gente vive num país de extrema desigualdade, e se você tem algo que você possa dar para uma outra pessoa, ou incentivar a pessoa que você conhece a também fazer o mesmo, é algo de extrema importância. Já que se o próprio Estado não é capaz de acabar com a desigualdade, ou pelo menos de minimizar ela, a sociedade deveria fazer isso pelo menos um pouquinho, pelo menos se esforçar para isso. Então, fazer doações é importante? É óbvio que é. Mas, digamos assim, existem algumas problemáticas em relação a isso. Primeiro, o Estado deveria, a prioridade dele seria acabar, ou pelo menos minimizar a desigualdade, como eu falei, para assim você gerar uma economia saudável, fomentar a questão do mercado editorial, de todos os mercados, conseguir bons salários e conseguir também dar mais acesso à literatura, conseguir, né, através da diminuição de imposto e também de outras coisas, outros incentivos, trazer a literatura mais para perto do povo, para que assim todo mundo possa ter acesso à literatura. Eu sou uma pessoa que tive o privilégio de vir de uma escola pública legal, uma escola pública boa, principalmente comparado com outras escolas públicas. Além de ter incentivo dentro de casa, meus pais, meus irmãos me incentivaram a ler. Então,
Desde pequeno, por exemplo, eu pegava, sei lá, os mangás do Dragon Ball, ia lendo, conforme foi passando o tempo, eu fui querendo ler outros livros e afins. Eu tive o privilégio da minha escola ter uma biblioteca legal. Então, quando a gente foi fazer um trabalho lá, quando estava na quinta série, que era para pegar um livro lá, qualquer livro que você quisesse ler, para depois fazer um trabalho, eu tive a sorte de pegar um livro do Arthur Conan Doyle, que é o escritor, né, que faz as histórias do Sherlock Holmes. Então, era um livro ali que intrigante, de suspense, de policial, que tinha até uns toquezinhos um pouco sobrenaturais, porque no caso era o Cão dos Baskerville. Eu li e gostei. Então, a partir desse momento, eu quis ler mais coisas, eu quis correr atrás. E fui entendendo que eu gostava de fantasia, de suspense, de terror. Não existe isso nas escolas. Ninguém está preocupado em mostrar para a criança que ela pode gostar de fantasia, de suspense, mostrar para elas o que é gênero literário, mostrar para ela, inclusive, um pouquinho mais sobre estruturas. A gente aprende na escola o que são, né, escolas literárias, mas não aprende o que é um romance, o que é um conto, o que é uma crônica. E, nesse sentido, como eu falei, tive esse privilégio de estudar uma escola pública relativamente boa. Mas o abismo social vai além de escola pública e escola particular. Quanto mais o nível da escola particular sobe, mais os privilégios. E quanto mais o nível de escola pública cai, menor. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas assim, escola pública num bairro melhor, escola pública dentro do centro da cidade, é uma escola pública melhor, relativamente melhor ou até bem melhor do que escola pública da periferia. Você não precisa acreditar necessariamente em mim quando eu falo isso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo do Ferrez, que é um dos maiores escritores do Brasil, um cara que foi criado e que vive a periferia, um cara que nasceu e que foi criado no Capão Redondo, um cara que está há décadas aí produzindo literatura, lutando em causas sociais e fazendo muita coisa importante. E ele tem um vídeo onde ele conta sobre como foi crescer, querendo ler, querendo escrever dentro do Capão Redondo, por todas as dificuldades que ele enfrentou, todos os preconceitos em relação a isso. Mas eu vou deixar para vocês assistirem porque vale muito a pena. O que eu quero dizer no todo é que você encarecer o livro, tornar o acesso dele mais difícil e vir com justificativa, como se o Estado não tivesse a obrigação, não tivesse o dever de fomentar isso, de fazer o acesso à literatura ser maior, de incentivar isso, é algo hipócrita, algo que não faz sentido. Como eu falei, eu vou falar um pouquinho da Noruega. A Noruega é um país que também tem humanização do imposto, mas tem tantas outras coisas. A Noruega, por exemplo, tem bolsa para jovens escritores, que o próprio governo dá para incentivar esses escritores a tentar viver do sonho deles. A Noruega tem projetos que são relacionados à tradução do livro em norueguês para outras línguas. Por exemplo, no ano de 2016, foram mais de 499 títulos traduzidos na Noruega através desse programa. Isso possibilita que, por exemplo, autores como João Nesbo, que é um dos escritores mais conhecidos do suspense policial, que já vendeu milhões de livros, seja um cara internacionalizado, um escritor norueguês que ganhou o mundo. O outro escritor norueguês, que eu não lembro o nome dele agora, mas é o cara que escreveu O Mundo de Sofia, que é um livro muito popular, inclusive no Brasil, é um escritor norueguês. Então, assim, existe diversas formas de incentivo. E no Brasil a gente não tem incentivo nem assim de um escritor numa escola pública. Quando que um escritor foi numa escola pública? Você que estudou em escola pública sabe que isso não acontece. Conhecer literatura nacional. Muitas crianças, por exemplo, não sabem que existe literatura fantástica nacional para a idade delas. Existe, por exemplo, coisas que vão tratar do folclore brasileiro, coisas que são sendo produzidas por escritores atuais que podem conversar, que podem incentivar essas crianças a ler, e não só as crianças, pessoas adultas. Se você ainda não foi, vá em feiras literárias, vai conhecer, conversar com escritores, pegar o livro na mesa, ver ele falar da própria obra. Isso é algo que aproxima, é algo que deixa você mais vontade ainda de ler aquilo. Então a gente já não tem incentivo e criar barreiras para isso, seja com imposto, seja com qualquer outra coisa, é um desserviço. É uma elitização que não pode acontecer. A literatura no país não pertence ou pelo menos não deveria pertencer àquela pessoa que lê Capitães de Areia e que não é capaz de dar uma moeda para o pedinte na rua. A literatura tem que ser do povo, a cultura é do povo e tem que ser devolvida ao colo do povo. Então, a gente tem que sim que tomar consciência do que está acontecendo, não só a questão dos 12%, mas a questão de tudo. O mercado literário vai passar por uma crise terrível e eu vou tentar talvez um dia falar um pouco mais sobre isso. Inclusive, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o mercado, sobre a questão de literatura no geral, como é ser escritor, eu gostaria de trazer mais vídeos assim também para o canal. Enfim, pessoal, acho que era isso. Tinha tantas outras coisas que eu queria falar, tanto é que essa já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo, eu vou tentando deixar um pouquinho mais curto para não misturar os assuntos. E eu gostaria de falar em outros vídeos sobre mais coisas, mas vou deixar para uma próxima oportunidade. Acabei nem falando durante o vídeo, né? Mas se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilhe, porque isso me ajuda demais e faz o Resenha de Nutrição na plataforma. Além disso, não esqueçam também que, como eu falei, eu sou escritor, então se você quiser conhecer minhas obras, eu tenho
Sou numa Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon, que inclusive uma das lutas que eu tenho é para publicar o segundo volume desse livro, já que o autor pequeno no Brasil muitas vezes ele tem muito mais prejuízo do que lucro. Na verdade, a maioria deles, não é o meu caso, eu tenho que pagar para conseguir publicar um livro, então assim, é uma coisa que eu não tenho condição no momento, mas enfim, um dia eu vou ter. Então um dia sai o segundo volume de Sunamu. Também sou autor de Cada Segundo é Valioso, que é uma fantasia, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Só tem e-book, é super baratinho, R$ 4,99, então assim, menos do que um salgado na padaria. Quem puder ter condição, fico feliz em conhecer. Também, se você tiver o Telegram, o aplicativo, faça parte do canal Resenha de Neutron no Telegram, porque sempre que eu soltar um vídeo aqui, eu aviso lá, então vocês não perdem nada. Se você nunca tinha visto esse canal, sinta-se à vontade. Aqui eu falo de filmes, de literaturas, de HQs, de mangá, e vou tentar trazer cada vez mais uma experiência também como escritor. Espero vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau. It's not a game, it's a